Bom, vamos agora ilustrar mais um tipo concreto de teste, tá? Que são os testes de serviço, mas que não são de aceitação. Mas para responder melhor essa pergunta daí, a gente vai usar como base a terminologia e as dimensões de classificação de testes que a gente viu antes. Aí a gente pode responder com precisão. Então, baseando-se aí nas duas partes do nome, né? A primeira parte aí, não aceitação, né? E a segunda parte, serviço. Então, pela segunda parte, a gente sabe que o teste ele vai diretamente exercitar serviços, né? O servidor do sistema, através de estimular diretamente o servidor do sistema e os serviços disponíveis no mesmo. Né? Não, por exemplo, exercitar o sistema através de uma GUI ou de classes auxiliares. Pela primeira parte do nome, não aceitação, indica que esses testes eles não vão servir como uma garantia de que a entrega do sistema vai ser aceita. Em particular, porque os testes eles não vão ser diretamente derivados a partir de requisitos explícitos, né? Coletados, elicitados através de entrevistas com usuários e documentados em cenários. Então isso daí vão ser requisitos implícitos que precisam ser satisfeitos para que o requisito explícito seja atendido, mas não é um requisito que foi explicitamente solicitado pelos clientes ou pelos stakeholders. Esses requisitos explícitos eles são especificados em cenários e, por exemplo, a gente pode a partir dos mesmos derivar testes de aceitação de GUI ou testes de aceitação de serviço, como a gente já viu antes. Tá? Então aqui como o teste não é de aceitação, o foco é nos requisitos implícitos, não nos requisitos explícitos. Tá? Então essas duas palavras, teste no caso aí de não aceitação de serviço, né, é representado por esses dois aspectos em amarelo, certo? Mas aqui na disciplina a gente vai usar esse termo aí, teste de serviço não de aceitação, para representar também testes que são funcionais. Poderia ser outro aspecto, mas o nosso foco aqui vai ser funcional. E ele pode ser de unidade, de integração ou de sistema, certo? Não está amarrado essa característica no nome. Vai depender, então, mesmo teste, se a gente rodar ele sem dependências atualizadas ou com stubs, ele vai ser chamado um teste de serviço, não aceitação de unidade. Se a gente rodar esse mesmo teste com dependências atualizadas, aí ele vai ser um teste de serviço, não aceitação, integração e assim por diante. Tá? E além disso, a garantia dele, já que ele não é de aceitação, a garantia dele vai ser, pode ser, por exemplo, de regressão ou de smoke, né? No caso de regressão, para garantir que nenhuma funcionalidade que já estava ok antes foi quebrada com as novas modificações, ou smoke para dizer que funcionalidades básicas estão ok. Então isso vai depender da complexidade do teste, do que é que o teste explora. Se ele explorar algo muito complicado, não vai ser adequado para smoke, por exemplo, né? E depende também em que suíte esse teste vai ser incluído. Tá? Mas então isso daí representa o que a gente quer ilustrar aqui como sendo um teste de serviço, mas que não é de aceitação. Então vamos olhar um exemplo concreto agora, né? Então, como a gente disse, não tem nenhum link com os cenários licitados durante as atividades de requisitos, né? E é um teste que exercita o servidor. Então aqui a gente vê nesse código daqui, no corpo dessa cláusula et aí, né, a gente vê que basicamente a gente está enviando uma requisição para o servidor, certo? Então é similar à implementação de testes de aceitação de serviço, no sentido de que envia a requisição e inspeciona o resultado dessa requisição para ver a resposta dessa requisição, para ver se está ok. Então é bem similar à tecnologia de implementação. A diferença realmente é que esse requisito aí, por exemplo, do sistema inicialmente retornar uma lista vazia de alunos, ele não foi expresso explicitamente pelos stakeholders, mas é algo que o desenvolvedor quer verificar,
Porque é uma premissa que ele vai se basear para implementar outras funcionalidades. Então é importante ele verificar isso. Então essa é a diferença básica entre os testes de aceitação de serviço e testes não de aceitação de serviço. Certo? A origem do requisito sendo verificado pelo teste, né? Se ela é explícita ou se ela é implícita, mais um desejo do desenvolvedor, algo que ele acha útil de verificar. Então, nesse caso daí, a gente está simplesmente verificando se o retorno é vazio. Então, envia uma requisição, né, para o serviço /alunos, né, como a gente está vendo aí em amarelo. Então isso é a ação do teste, é enviar essa requisição, tá? Não temos setup nenhum específico nesse código daí, mais adiante a gente vai ver o que seria o setup e como ele é implementado com essa tecnologia que a gente está usando aí para implementar os testes, né? E como a requisição não há garantia de que ela vai retornar, ela retorna uma promessa. Esse then indica que se a promessa for satisfeita, ele vai executar essa função que tem aí, que recebe um parâmetro body, né, que é o corpo da resposta da requisição, e ele verifica se esse corpo é vazio. Se ele for a string vazia, realmente é porque não temos nenhum aluno cadastrado no servidor, certo? Se a requisição der algum problema, então isso é o que o catch está sinalizando aí. Então temos essa outra função aí, que é o parâmetro do catch, e que recebe uma determinada mensagem de erro, um erro retornado, e verifica se é igual a null, forçando o teste a quebrar. Né? Então, se a requisição não é bem sucedida, o teste vai quebrar. Se a requisição é bem sucedida, a gente verifica se a resposta é vazio. Se for vazio, o teste passa. Se for diferente da lista vazia aí, da string lista vazia que a gente está vendo aí, né, o teste quebra também. Tá? Então, a parte do expected result é o que vem após o amarelo, né, em branco, que está em branco. Né? A gente verifica tanto na situação em que a resposta chega para a gente, quando a situação em que a resposta não chega. Então, o teste vai quebrar se a resposta não chegar, certo? Que essa parte do catch, a gente está forçando a quebra, e vai quebrar se a resposta chegar, mas o corpo da mesma for diferente de vazio, tá? Então, isso daí essa cláusula it, ela está especificando um teste, né? E o describe lá está especificando uma suíte, um conjunto de testes relacionado, certo? E as strings que a gente passa, elas não estão associadas a requisitos como a gente tinha na implementação de testes de aceitação de serviço, onde os passos eles estavam diretamente conectados a cenários, a passos de cenários que a gente tinha especificado antes. Então esse inicialmente retorna uma lista de alunos vazia, que está aí como string, é apenas para documentar a intenção do teste, o que é que o teste quer verificar, mas não está conectado a nenhum documento, a nenhum cenário de requisitos. Tá? Então esse é um teste específico. Vamos ver um exemplo de outro teste da mesma suíte. Então aqui o propósito é a gente verificar se a funcionalidade, o serviço de cadastrar alunos realmente só aceita como parâmetro, como entrada, objetos JSON do tipo aluno. Certo? Se ele, né, porque a gente quer ter certeza que o servidor faz essa verificação. Então aqui também em amarelo está a ação do teste, que é enviar uma requisição. Aqui a gente está enviando num formato um pouco diferente. A API suporta várias formas de enviar requisição, né? Aqui a gente está simplesmente chamando o request, passando como parâmetro um objeto JSON aí que especifica o método da requisição, a URL da requisição, o corpo da requisição e assim por diante. Tá? E o corpo é um objeto que tem dois campos, nome e CPF, enquanto que um aluno, digamos assim, um aluno válido para esse sistema deveria ser um objeto JSON que tem nome, CPF e e-mail. Então isso daí é um teste, é um exemplo de
de um objeto JSON que não é um aluno. Então esse teste o envio dessa requisição deve gerar um erro, né? Então é isso que a gente está fazendo aí na parte em branco após a parte em amarelo, que é o expected result, né? De novo, temos a cláusula catch mais embaixo, que é para se não vier nenhuma resposta da requisição, o teste quebra, e a cláusula then, indicando que se vier uma resposta de requisição, for bem sucedida, né, a gente vai verificar se o corpo retornado nessa resposta aí, se ele é igual a esse objeto aí que indica falha, o aluno não pode ser cadastrado, certo? Que é uma indicação do servidor de que ele não aceita nesse serviço de cadastro de alunos objetos que não tenham todos os campos esperados para um aluno, certo? Se a resposta não for essa, é porque o servidor tem um problema, o teste vai quebrar, certo? Então veja que isso daí é um requisito implícito, não é um requisito que foi explicitamente solicitado por um stakeholder, mas é uma forma do desenvolvedor, né, ter uma garantia de que o servidor faz uma verificação que é esperada por esse desenvolvedor. Por exemplo, esse desenvolvedor, no código que chama o serviço, ele não está fazendo essa verificação, porque ele já assume que essa verificação é feita. Então aí a gente está exigindo que o servidor faça essa verificação, o desenvolvedor está querendo ter certeza que o servidor vai fazer essa verificação, né? Então 2 exemplos de testes aí com esse propósito de verificar o funcionamento dos serviços, mas sem estar conectado diretamente a requisitos especificados pelos stakeholders, tá? E nesse tipo de tecnologia aí, a gente, além dessas cláusulas IT, que são os vários testes, a gente pode especificar cláusulas before all e a cláusula after all. A before all, ela é executada antes de executar os ITs, né? Então tem um conjunto de ITs que devem ser executados antes deles serem executados, né? Essa cláusula before all é executada para colocar o servidor no ar. Então essa cláusula before all, ela é executada antes de começar a executar os ITs, né? Então é no começo da execução da suíte, antes de executar o primeiro IT, a gente executa essa cláusula before all. Então isso daí coloca o servidor no ar. Então isso é o que a gente está vendo como um teste setup. Então se a gente for olhar lá nos vários testes, né, a gente não tem nenhum setup neles, poderia ter dependendo do teste, né, e a gente não tem isso porque aqui precisa de um setup único antes de começar a executar todos os testes da suíte, que é colocar o servidor no ar. A gente poderia também derrubar e levantar o servidor antes da execução de cada IT, a gente poderia levantar o servidor e após a execução de cada IT derrubar ele, mas nesse caso aqui não se fez necessário. Então se é um setup que vale para todos os testes de uma suíte, a gente coloca ele nessa cláusula before all e ele é executado logo no início da execução da suíte antes de executar o primeiro IT. O after all é executado após executar o último IT, tá? E nesse caso daí ele vai fechar, né, o servidor, tirar o servidor do ar. Tá? Então, before all aí está funcionando como um setup genérico para todos os testes da suíte, ele é executado uma única vez. Tá? Tem também como a gente especificar com a cláusula before each, né, que seria, ao invés de before all, seria before each, para dizer que antes da execução de cada um dos ITs a gente quer executar algum código, certo? Mas aí a gente está representando um setup para a suíte como um todo. Ao invés de ser um setup para cada teste, é um setup para a suíte como um todo. E o after all é uma coisa que a gente não tinha visto ainda em detalhe, mas é o que a gente pode chamar do cleanup do teste, a limpeza após a realização do teste, né? Isso pode ser necessário, né, nesse caso, por exemplo, para derrubar o servidor, ou em outros casos onde o teste escreve, por exemplo, em arquivos, em banco de dados, e é preciso fazer uma limpeza antes da conclusão do teste
para que testes que venham a ser executados no futuro não sejam impactados por essa sujeira deixada. Tá? Então essas são ações aí que podem ser compartilhadas nesse caso entre todos os testes de uma suíte. A gente usa essas duas cláusulas aí. Mas como eu falei, tem também como a gente especificar o setup que é comum, que precisa ser realizado antes de cada um dos itens. Tá? E também uma limpeza que precisa ser realizada após cada um dos itens. Né? Se for um setup que é específico para um item só, aí a gente coloca isso no código do próprio item antes de enviar a requisição. De novo, uma limpeza que é necessária apenas para um único item específico, a gente também coloca ela no final do código do item, após ter enviado a requisição, que é a ação, e após ter verificado o resultado esperado. Então, de certa forma, para resumir, todo esse código aí que a gente viu, ele executa o sistema que a gente quer testar, invocando diretamente os seus serviços. Mas, diferentemente dos testes de aceitação do serviço, eles não são direcionados, eles não foram derivados a partir de cenários, mas de propriedades que o desenvolvedor quer verificar. Ou para ele amarrar bem a interface, o contrato de um componente, ou para ele verificar que uma determinada premissa que ele está assumindo no código dele, ela é de fato implementada por uma outra parte do sistema.